Gênesis, capítulo de número 9, onde faremos a leitura dos versos 20 a 27. Na verdade, irmãos, nós faremos a leitura do verso 20 ao 29. A nossa exposição se aterá apenas aos versos 20 a 27, mas nós vamos ler até o verso 29 para compreendermos o contexto do texto em questão. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Neste momento, ó Pai, nós reconhecemos o quanto nós carecemos de Ti, carecemos da iluminação do Teu Espírito para entendermos aquilo que Tu queres nos ensinar. Pedimos, ó Pai, que essas histórias que nos são familiares habitem cada vez mais em nosso coração e que os significados profundos contidos na Tua palavra nos tragam alimento, nos tragam crescimento e assim tenhamos os olhos abertos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, estão com os papéis apostos aí? Vocês vão fazer um desenho hoje. Nesse desenho, eu peço que vocês construam, no meio dele, uma grande tenda, um tabernáculo. Nessa tenda, vocês vão fazer 2 irmãos. E esses 2 irmãos estarão lá, adorando ao Senhor, na tenda. Um deles vai ter uma Bíblia na mão, o outro vai ter uma espada. Esses 2 irmãos estarão adorando a Deus. E lá longe da tenda, longe do tabernáculo, vocês vão fazer um 3º irmão, muito triste, mas bem longe daquela tenda em que eles estavam adorando ao Senhor. Certo? Ficou claro o desenho? Então vamos lá. Vamos à exposição da palavra do Senhor. Enquanto eu estava estudando no seminário, irmãos, eu morava com 7 pessoas, além de mim. E lá no alojamento nós tínhamos o costume de convidar os nossos professores para almoçarem conosco, para passarem um tempo conosco lá no alojamento. Em uma determinada ocasião nós convidamos o nosso diretor, reverendo Ronaldo, para almoçar conosco. E era costume que lá naquela casa, nós semanalmente limpássemos a casa. Cada um ficava responsável por uma das partes da casa. Então em uma semana eu cuidava da sala, um outro cuidava da cozinha, e nós íamos revezando. E naquela semana a gente havia combinado de limpar a casa um dia antes que o nosso professor viesse, para que a casa estivesse limpa quando o professor chegasse. Aí o dia chegou, o professor veio para almoçar conosco e nós estávamos conversando. Em um determinado momento ele falou assim: olha, o pastor geralmente percebe coisas que os outros não percebem. Quando eu vou fazer uma visita, por exemplo, eu sei se aquela família brigou um pouco antes de eu chegar na casa. Ou se aquele filho é mal educado e está apenas fingindo enquanto está na presença do pastor. E eu sei até mesmo quando a casa é limpa, só para que o pastor chegue. Aí quando ele falou isso, a gente olhou um para o outro. Era aquilo que a gente tinha feito. Mas o que ele estava querendo dizer para nós é que, de fato, muitas vezes nós, por meio da nossa vida cotidiana, da nossa casa, nós expressamos coisas que não percebemos muitas vezes. Coisas que os outros percebem, mas nós muitas vezes não percebemos. E quando nós olhamos para a história das famílias na Bíblia, especialmente para a história da família de Noé, nós vemos que ela nos traz também ensinamentos profundos e reveladores. Coisas que talvez em um primeiro momento a gente não perceba, mas que pode nos ensinar muito sobre a natureza da nossa própria vida cristã. O que está acontecendo aqui no texto, irmãos? Havia acabado o dilúvio. Depois de Deus ter mandado o dilúvio para matar boa parte da humanidade por causa do pecado que havia se alastrado, Ele havia mostrado graça para com Noé e sua família, havia salvo essa família por meio da arca, e quando essas águas diminuem, eles então adoram ao Senhor, constroem um altar, e uma aliança é estabelecida no capítulo de número 9. E esse capítulo de número 9 conclui então com essa história no qual Noé empreende o seu trabalho de lavrador, mas abusa do vinho, e nesse momento então o seu filho, Cã, peca contra ele.
E uma vez que esse pecado acontece, os outros dois irmãos têm a justa atitude de cobrir a nudez do seu pai, mas o seu pai então descobre aquilo que havia acontecido e no final do texto ele profere profecias com relação à sua descendência, a Cã, Sem e Jafé. E essas profecias, nós vamos observar, fazem parte daquela guerra que havia começado lá em Gênesis capítulo 3, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, como nós vimos semana passada no caso de Caim e Abel. E o que o texto está nos preparando, então, é para aquilo que virá nos capítulos 10 e 11, que é a divisão dos povos em nações, o que vai culminar na Torre de Babel, para que aí, então, no capítulo de número 12, Deus chame Abrão, de Ur dos Caldeus, para que por meio dele e da sua descendência, todas essas famílias da terra fossem abençoadas. É isso que o texto está nos mostrando. Então, o texto que nós lemos faz parte dessa transição entre aquele começo da história, no qual nós vemos o início da guerra entre as sementes, e o chamado de Abraão. E nós vamos observar que há diversos ensinamentos que Deus quer nos trazer por meio desse texto, tanto quanto aquilo que Deus está fazendo ao longo da história, quanto também revelando o nosso próprio caráter. Se nós esperávamos que por meio do dilúvio o pecado havia acabado, nós vamos ver que na verdade não. O problema do pecado não era apenas externo, era um problema interno. E que mesmo na família de Noé se manifestou, mostrando que o descendente da mulher ainda não havia chegado para resolver finalmente este problema. Então, o que é que a família de Noé nos mostra, irmãos? O tema do sermão nesta noite é: o que a família de Noé nos revela? O que a família de Noé tem a nos revelar? Em primeiro lugar, a família de Noé nos revela o problema do caráter do homem. A família de Noé nos revela o problema do caráter do homem. Nós vemos isso nos versos 20 a 23. O texto começa dizendo que, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. A ideia aqui é que ele, depois de ter passado por todo aquele momento do dilúvio, volta ao seu trabalho e faz aquilo que Deus já havia ordenado lá em Gênesis capítulo 1 e 2, que o homem deveria sujeitar a terra, tirar o melhor da terra, como fez Adão, como fizeram Caim e Abel. Agora Noé é um lavrador. E o que ele faz aqui neste momento, irmãos? Ele está cumprindo esse mandato cultural que Deus havia estabelecido em obediência ao Senhor, e ele faz isso plantando uma vinha. Quando a arca de Noé estaciona em um dos montes, eles se estacionam na região que hoje corresponde à Armênia. E lá naquela região é muito comum o plantio de vinhas. E ele faz isso, então, talvez um dos primeiros a plantar vinhas naquela região. E ele pega do fruto da videira e nós vamos ver, ele produz vinhos. O que também era ordenado por Deus. O homem deveria arar a terra e tirar o melhor proveito que a terra possuía. E ele, então, utilizando a sabedoria que o próprio Deus havia feito, havia dado ao homem, ele, então, faz vinho. E é importante nós destacarmos isso, irmãos, porque nas Escrituras Sagradas, o vinho não é tratado como algo necessariamente ruim. Pelo contrário, nós vemos muitos textos em que o vinho é tratado como sendo algo bom para o homem, algo que Deus dá como uma dádiva. Veja, por exemplo, o Salmo de número 104, versículo 15. Vejam só o que diz a palavra do Senhor. A partir do verso 14, o texto diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O salmista diz que todas essas coisas provêm do Senhor, inclusive o vinho que traz alegria ao coração do homem. Não só isso, irmãos, quando nós vamos para o livro de Deuteronômio e nós vemos aquelas tantas leis que foram dadas ao povo, uma das leis que foi dada foi a lei da oferta que eles deveriam comer na presença do Senhor, dos dízimos que eles trariam na presença do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 14, verso 26, nós vemos que o vinho fazia parte disso que eles deveriam oferecer ao Senhor e tomar também. Vejam só o que o texto diz, Deuteronômio 14, verso 26. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então nós vemos que há diversos textos nas Escrituras que nos mostram que o vinho é uma dádiva de Deus. É algo que Deus deu ao homem como resultado da sabedoria que foi implantada no coração do homem, por causa da imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também nos alerta sobre os perigos do abuso do vinho. Nós temos diversos textos em que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos abusar do vinho, para que então nós percamos o controle de nós mesmos. Há um texto em Provérbios que diz que quando nós olhamos o vinho e ele está muito vermelho, nós devemos nos afastar dele, porque ele está muito tentador para nós e nós podemos ceder ao perigo de termos falta de controle.
Por essa razão, Paulo escreve que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas antes devemos nos encher com o Espírito Santo, porque enchidos do Espírito Santo nós temos domínio próprio. E é isso que marca um cristão, o domínio próprio. Utilizar as coisas que Deus nos dá com sabedoria. E aí que está o grande problema do pecado, irmãos. O pecado nos faz distorcer aquilo que Deus nos dá de bom. Deus dá boas dádivas para nós e nós muitas vezes fazemos mau uso delas. Usamos em excesso. Usamos de forma que Deus não estabeleceu e foi justamente isso que Noé fez aqui. Nós vamos observar que foi esse justamente o seu pecado. O fato dele ter abusado de um bem, de uma bênção que Deus havia dado. É isso que a depravação do homem faz em nós. Esse é o problema do pecado desde o início, porque quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, na descendência de Caim, nós vemos que muitos dos descendentes de Caim foram sábios e utilizaram a sua sabedoria para fazer instrumentos musicais, para fazer instrumentos cortantes. Mas por que eles usaram essas coisas? Usaram para o mal. Fizeram músicas idólatras para adorar deuses falsos. Utilizaram instrumentos cortantes não para usá-los como ferramentas, mas para matar uns aos outros. Esse é o grande problema. Nós usamos a sabedoria que Deus nos deu, muitas vezes, para o mal. Esse é o grande perigo que o pecado pode nos trazer. E de fato trouxe. Quando nós voltamos lá para Gênesis capítulo 9, verso 21, nós vemos que esse foi o pecado de Noé. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Os verbos que são utilizados aqui, irmãos, dão a ideia para nós de que esse não era um costume de Noé. No verso 20, a ideia é que ele era continuamente um lavrador, ele plantava vinhas, fazia vinho. Só que em um determinado momento, em um lapso, Noé então bebeu desse vinho, ficou embriagado e se pôs nu dentro da sua tenda. Ele caiu em pecado neste momento. Provavelmente uma ação pontual de Noé, mas que mostra que o pecado ainda estava no coração do homem. Mesmo um homem justo como Noé, escolhido por Deus, salvo por Deus, havia caído em pecado. Isso nos mostra, irmãos, que nós não devemos olhar para as histórias da Bíblia simplesmente como exemplos morais para nós. Muitas vezes nós nos aproximamos das narrativas e pensamos de que forma que os atos desse herói podem nos fazer viver uma vida moral melhor. Porém, as narrativas da Bíblia não são trazidas para nós simplesmente para nos dar exemplos morais. O objetivo das narrativas na Bíblia, e nós temos visto isso nos estudos de quarta-feira sobre Juízes, é mostrar para nós que, a despeito do caráter pecaminoso do homem, Deus está operando para salvar o seu povo. Por isso Noé é lembrado lá em Hebreus capítulo 11, não porque ele era um homem perfeito, sem pecado, mas porque ele foi salvo não por obras, mas sim pela fé. Deus deu a ele vitória pela fé, a despeito dos seus próprios pecados. E textos como esses são alertas para nós, irmãos, porque até mesmo homens justos, se não vigiarem, podem cair em pecado. O erro de Noé aqui foi justamente esse, não ter tido domínio próprio. Não ter se enchido do Espírito Santo, mas ter sido dominado pelo pecado. Observem que em tantos textos das Escrituras, os autores não escondem os pecados dos grandes homens. Quando nós vamos para outras narrativas que não estão na Bíblia, nós vemos que muitas vezes as pessoas tentam esconder os pecados ou os erros dos grandes homens. Mas a Bíblia não se preocupa com isso. Ela quer nos mostrar até mesmo os grandes homens erraram. Porque o grande herói da história não são esses homens, mas é Deus que opera apesar dos pecados dos homens. Por isso, irmãos, nós não podemos pensar que os santos do passado não erraram. Eles eram pecadores também, careciam da graça de Deus. Mas o que os fazia diferentes era a fé que eles tinham no Senhor, apesar dos seus pecados. Em segundo lugar, nós não devemos pensar que os erros cometidos pelos patriarcas no passado justificam os nossos. Até mesmo Noé pecou, eu posso pecar também. Pelo contrário, são alertas para nós, para que nós não caiamos nos mesmos pecados. E nós também não devemos desprezá-los completamente. Porque até mesmo homens santos como eles caíram. Quem dirá nós, que somos muito menores, temos uma fé muito mais fraca que a deles. Precisamos sempre vigiar. Vigiar para não cairmos em tentação. Observem que o texto até aqui havia contado que toda a humanidade havia se misturado com o pecado. O pecado havia se alastrado, e a gente observa isso nos capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis. Mas Noé é visto como um homem justo até então. Só que é justamente no momento em que tudo parece ter se resolvido, as águas baixaram, todos viviam sua vida normalmente. Foi aí que Noé caiu. É muitas vezes em momentos de tranquilidade que nós baixamos a nossa guarda. É muitas vezes em momentos em que as coisas vão bem, em que nós não nos preocupamos em vigiar e por isso caímos em tantos pecados. É justamente nesses momentos em que nós devemos buscar ao Senhor com mais empenho.
Nós devemos utilizar as disciplinas espirituais que Ele nos dá, a oração, os sacramentos, a leitura da palavra do Senhor, a comunhão com os irmãos, porque é justamente nesses momentos em que Satanás muitas vezes nos tenta, a nossa própria cobiça nos tenta, e nós então caímos em pecado. Por isso nós precisamos aprender a depender de Deus. É bem verdade, irmãos, que na história foram nos momentos de mais dificuldade que a igreja aprendeu a depender mais de Deus, nas perseguições, nas provações, mas que nós não precisemos das perseguições para nos lembrar de recorrer ao Senhor e de depender completamente nele, depender completamente do Senhor, porque é apenas dependendo do Senhor que nós podemos vencer as tentações. Mas observem que o pecado de Noé leva a uma outra série de pecados, agora por meio de Cã, o seu filho. O texto diz: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. O texto diz que ele viu a nudez do seu pai, que havia se colocado nu dentro da sua tenda. Muitas interpretações têm sido dadas ao longo da história para explicar qual foi a natureza do pecado de Cã. Porque muitas pessoas não conseguem entender a seriedade da maldição que Cã vai receber depois, tendo ele simplesmente visto seu pai nu. Só que nós podemos observar, irmãos, que é justamente essa a ênfase que o texto quer nos dar. A ideia é que Cã viu a nudez do seu pai, parece que ele viu detidamente a nudez do seu pai, não apenas de forma incidental, como se ele tivesse visto, desviado o olhar e saído. Mas qual foi então o problema de Cã? Ele não apenas viu a nudez do seu pai, mas o verso 23 diz que ele foi contar, ou melhor, o próprio verso 22, ele foi contar lá fora aos seus 2 irmãos. Talvez com um tom de zombaria, talvez com uma forma de mostrar o seu próprio egoísmo, como se, olha, o nosso pai está passando por aquilo, eu sou moralmente melhor. Isso tudo nos mostra a seriedade da culpa de Cã neste momento. Ao invés de ter sido justo, como seus irmãos depois vão ser depois, e ter coberto seu pai, o que ele fez? Ele foi zombar do seu pai. Vejam quantos agravantes aqui. Cã já era um homem velho, já era um homem maduro, talvez já era casado e tivesse filhos, mas ele foi omisso naquele momento. Ele não cobriu a nudez do seu pai, mas pelo contrário, ele foi contar aos seus irmãos com um tom de zombaria. Mas nós temos outro agravante aqui. Ele cometeu o pecado contra uma autoridade, contra o seu pai. E as Escrituras, irmãos, nos falam sobre o grande perigo que é nós pecarmos contra as nossas autoridades. A Escritura nos diz que quando as nossas autoridades pecam, o nosso dever não é sermos zombadores como foi Cã. Não é nós estarmos prontos para tirar pedras contra elas. Pelo contrário, devemos tratá-las com honra e adverti-las de forma privada. Talvez Cã pudesse chegar depois e falar: olha, pai, o que o senhor fez não foi algo correto. O senhor que é um homem justo, o senhor que é o mediador da aliança nesse contexto, o senhor deveria ter agido de outra forma. Mas não foi isso que Cã fez. Ele foi rapidamente contar para os seus irmãos o que havia visto, sem ter ajudado o seu pai. Observem o que diz o nosso catecismo maior em sua pergunta 127. Ele diz que a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para seu governo. O nosso catecismo diz que isso faz parte do cumprimento do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, honrar as nossas autoridades, significa ter essa devoção e reverência sincera, a ponto de nós suportarmos as fraquezas daqueles que estão acima de nós. Não estarmos prontos para tirar pedras nas autoridades, mas pelo contrário, encobrindo-as com amor. Muitas vezes, irmãos, nós somos muito prontos a apontar os erros das nossas autoridades. Quer sejam nossos pais, quer sejam nossos pastores e presbíteros, quer sejam nossas autoridades civis. Pessoas que Deus colocou sobre nós e que muitas vezes estão em posição de eminência, que sim, cometem pecados porque são suscetíveis a isso, como todos nós. Mas ao invés de agirmos com amor, com temperança, nós estamos prontos para acusá-los e fazer aquilo que o próprio Cã fez neste momento. Ao mesmo tempo, nós somos chamados, irmãos, a termos cuidado não só com essa nossa relação com as autoridades de respeito, mas também o cuidado com a própria privacidade da nossa casa. Observem que Noé, mesmo tendo pecado, ele pecou na privacidade da sua casa. Só que a questão, irmãos, é que mesmo quando os olhos dos homens não estão vendo a privacidade da nossa casa, Deus está. Deus está de olhos em tudo aquilo que acontece, até mesmo dentro da nossa casa. A nossa casa não deve ser um lugar em que o pecado floresce. A nossa casa deve ser um lugar no qual a palavra de Deus floresce. Por isso que quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, o texto diz que toda a nossa casa deve ser cheia da palavra do Senhor. Deve ser um lugar de aprendizagem da palavra. Um local no qual os pecados ocultos não são mantidos e escondidos, mas são confessados para a santificação, em que um ajuda o outro para que cresçam em graça e em conhecimento do Senhor.
o local em que é realizado o culto doméstico, o momento em que toda a família se reúne para ler a palavra do Senhor, para orar, para meditar. A casa não deve ser um lugar de pecado, não deve ser um local no qual os pecados, que muitas vezes acontecem, mas não um local em que eles ficam lá e são nutridos, talvez são escondidos, mas um local no qual o pecado é confessado e a santificação é buscada. Mas observem o verso 23. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Veja o que é interessante que acontece nesse verso, irmão. Esse é o maior verso que nós temos em todo o texto. Do verso 20 ao 22, nós temos toda a descrição de Noé ter plantado uma vinha, feito vinho, se embriagado, ficado nu, Cã tê-lo olhado, ter contado para os seus irmãos, tudo isso em 3 versículos curtos. Mas agora, o simples ato dos irmãos terem ido lá para cobrir o pai, gasta muito mais palavras. Isso nos mostra a ênfase que o autor quer nos passar, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo passou dos versos 20 a 22, mas um ato que talvez levou poucos minutos. Vejam quantas palavras são usadas no texto para falar sobre isso. Sem e Jafé tomam uma capa, eles colocam nos ombros para que eles andem de costas, com os rostos desviados, então eles cobrem a nudez do pai, sem que a vissem. Tantas palavras para falar o cuidado que eles tiveram em não olhar a nudez do pai. Coisa que Cã havia feito e havia desprezado. Todo o cuidado que mostra a justiça e a piedade daqueles 2 irmãos. A preocupação que eles tiveram em prezar pela autoridade e pela honra do pai que havia pecado naquele momento. Isso mostra para nós a própria natureza do pecado de Cã. Muitas pessoas tentam pensar em outras coisas aqui para falar sobre o pecado de Cã, mas nós vemos que a preocupação era justamente essa, preservar a honra da autoridade de Noé. Por isso eles tiveram todo o cuidado para andar de costas, tampar os olhos, cobri-lo, sem que vissem a nudez e a vergonha do seu pai. E aqui, irmãos, nós vemos justamente esse contraste entre as 2 sementes. A semente da serpente, que continuava em atos pecaminosos, representado aqui pelo próprio Cã, mas uma semente justa, de pessoas que temem ao Senhor, que colocam em prática a obediência ao Senhor, demonstrando isso com as suas próprias autoridades, com seu pai Noé, uma atitude justa da parte de Sem e de Jafé. Noé, que aqui serviria como um segundo Adão, quando Deus restabelece as ordenanças que haviam sido feitas, de que a terra deveria ser cultivada, eles deveriam se multiplicar na terra, mas Noé então falha. Ele peca por meio de um fruto, talvez aludindo ao próprio caso de Adão e Eva. Ele então fica nu, remetendo também ao caso de Adão e Eva, que descobriram que estavam nus. A nudez nas Escrituras tem essa ideia de uma vergonha diante da presença de Deus. Noé então peca, fica nu na sua tenda. Cã, o seu filho, fica diante do seu pai, é levado a pecar, e ao invés de honrar seu pai, ele o despreza e vai contar aos seus irmãos. Aquele grande problema da humanidade havia permanecido, o problema do pecado. O pecado que está enraizado no coração do homem, mas ao mesmo tempo que é controlado e é dominado por aqueles que se submetem ao Senhor, como Sem e Jafé. Por isso, irmãos, a primeira verdade que o texto nos ensina é que a família de Noé nos revela o problema do caráter do homem. A família de Noé nos revela o problema do caráter do homem, um problema que precisa ser resolvido. Mas, em segundo lugar, a família de Noé nos revela um vislumbre do destino do homem. A família de Noé nos revela um vislumbre do destino do homem. É isso que os versos 24 a 27 nos ensinam. O verso 24 diz que, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Noé então descobre aquilo que havia acontecido, e o que Noé faz neste momento, irmãos, é não apenas dizer algumas palavras simplesmente, mas ser profético nessas palavras. Noé era verdadeiramente um profeta. Ele faz a mesma coisa que Moisés fará depois no final de Deuteronômio, abençoando o povo. Só que aqui ele faz tanto uma bênção sobre seus 2 filhos, quanto também uma maldição sobre a descendência de um dos seus filhos. Ele não apenas demonstra sua ira para com Cã, mas ele mesmo dá declarações proféticas que dizem respeito ao destino dessas 2 sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. O que ele está fazendo aqui, irmãos, é clamar pela própria justiça do Senhor. Ele clama pelo Senhor porque a honra e a santidade da sua família e de toda a humanidade havia sido exposta, estava em jogo naquele momento. E uma vez que Deus havia feito uma aliança com eles, ele então declara a sua maldição sobre Canaã. Mas por que Canaã?
Não era Cã quem deveria ser amaldiçoado? Por que é que Canaã, o filho de Cã, neste momento é amaldiçoado? Nós temos duas possíveis razões pelas quais Noé amaldiçoa a Canaã ao invés de Cã. A primeira delas é que lá no versículo 1 do capítulo 9, Deus já havia abençoado a pessoa de Cã. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então talvez a razão pela qual Noé não amaldiçoa diretamente a Cã é justamente por causa disso. Mas uma outra razão é que, como Cã havia pecado contra a sua família, a maldição também deveria cair sobre a sua família. E a ideia aqui é que Canaã, o descendente de Cã, seria servo dos servos a seus irmãos. Essa ideia de servo dos servos transmite para nós a ênfase que é dada no texto. Nós sabemos que na língua hebraica não havia o superlativo que nós temos, por exemplo, em português. Então, quando nós vemos expressões como rei dos reis, senhor dos senhores, a ideia é o mais alto dos reis, o mais alto dos senhores. E aqui essa ideia, servo de servos, é o mais servil de todos os servos. Ele seria um verdadeiro escravo dos seus irmãos. E por que ele seria escravo? Ou como ele seria escravo? Não seria simplesmente uma servidão política, irmãos, mas é uma escravidão espiritual. Uma escravidão na qual o antepassado dele, Cã, ou melhor, Caim, já havia caído. Lembre-se da maldição que havia recaído sobre Caim, que nós vimos na semana passada. A maldição que havia sido iniciada com a própria serpente, em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15. Ela seria maldita, sua descendência seria maldita. Caim foi maldito, e agora Canaã também o seria. Viveria em uma escravidão espiritual por causa dos seus próprios pecados. Não devemos pensar, irmãos, que Canaã e seus descendentes foram amaldiçoados sem razão. Porque talvez a gente tenha essa impressão, olha, eles foram amaldiçoados sem que antes tivessem cometido esses pecados. Só que quando nós vemos textos como esse, em que a descendência de alguém é amaldiçoada, nós não devemos pensar que eles não têm culpa em tudo isso que eles fazem. Porque quando nós observamos a narrativa da Bíblia, nós vemos que o povo de Canaã, de fato, foi um povo pecador. Um povo que adorava outros deuses. Um povo rebelde. Um povo que de fato havia se afastado de tal forma do Senhor que viviam em tamanha idolatria. Um estilo de vida deplorável. Por isso Canaã foi amaldiçoado. Porque de fato eles viviam de forma como a semente da serpente vivia. E com isso, irmãos, nós também não devemos pensar que os outros filhos de Cã não tinham sido amaldiçoados. Porque dentre os outros filhos de Cã, além de Canaã, nós temos o Egito, nós temos a Babilônia. Povos que também ao longo da história fizeram parte da semente da serpente e perseguiram o povo de Deus. Deus não estava julgando pessoas que eram inocentes. Deus estava aqui por meio de Noé amaldiçoando verdadeiros pecadores, que não apenas haviam se esquecido do Senhor, mas odiavam ao Senhor e odiavam o próprio povo de Deus. E por que a importância desse texto, irmãos? Quem é que escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés. E quando que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Quando o povo de Deus estava pronto para entrar na terra prometida. E o que eles encontrariam na terra prometida? A descendência de Canaã. Os povos cananeus, que viviam em idolatria, matavam seus filhos, oferecendo a deuses falsos, viviam de forma deplorável diante do Senhor. E o que eles deveriam pensar ao ler textos como esse é que eles não deveriam ignorar que Deus daria para eles vitória diante de tudo isso. Eles deveriam confiar que o Senhor traria vitória porque aqueles povos haviam sido amaldiçoados pelos seus próprios pecados. E Israel seria um instrumento de justiça da parte do Senhor contra aqueles que se rebelavam contra ele. Isso daria ânimo para eles. Eles fazem parte da semente da mulher, escolhidos por Deus. Entrariam na terra prometida e se firmariam no antigo povo, na antiga terra de Canaã. Mas nós sabemos que Israel, quando entrou na terra prometida, teve medo. Por isso que aquela primeira geração não entrou na terra. Eles olharam os povos da terra, viram que eram homens fortes, e ao invés de reconhecerem que Deus havia dado aquela terra a eles, eles tiveram medo. Mas nós observamos também, irmãos, que apesar dessa maldição que Noé proclama contra o filho de Cã, o mesmo Deus mostra misericórdia. Porque Deus, se quisesse, poderia também ter matado Cã e a sua descendência naquele momento por causa dos seus pecados. Mas vejam o que diz Gênesis 15, verso 16. Quando Deus fala com Abraão, aquilo que aconteceria com a sua descendência que sairia do Egito. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Amorreus que eram descendentes de Canaã. Ainda não havia enchido a medida da sua iniquidade. Eles só seriam punidos no momento em que a medida das suas iniquidades atingisse o ponto que Deus havia estabelecido. E nesse sentido, até que isso chegasse, Deus estava sendo paciente, Deus estava sendo misericordioso
para com eles, dando chance de arrependimento como havia dado para o próprio Caim, depois que ele matou Abel. Deus demonstra sua misericórdia até mesmo para com eles. Mas é interessante nós observarmos, irmãos, que essa misericórdia perpassou a história. Nós vemos muitos descendentes de Canaã que, apesar de terem sido amaldiçoados, apesar de fazerem parte da descendência da serpente, foram trazidos por Deus para o meio do povo de Deus. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Josué, nós vemos que havia um povo que habitava entre os cananeus, que havia sido astuto e havia enganado o povo de Deus para que eles não fossem mortos naquele momento. Eles disseram: olha, nós somos um povo distante, queremos fazer uma aliança com vocês para que sirvamos a vocês. E eles então fazem essa aliança, de que eles não matariam essa tribo, mas então Josué descobre, eles eram cananeus. Deus havia dito que eles não deveriam deixar nenhum dos povos cananeus vivo naquele recinto. Mas eles haviam prometido: não vamos matá-los. O que eles fariam agora? Eles então incorporam esse povo, esses cananeus, no seu próprio povo, a ponto de que, quando nós vamos ler lá o primeiro livro dos Reis, capítulo 9, nós vemos que esse povo estava servindo junto à casa do Senhor. Eles haviam sim se tornado servos do povo de Deus, como o próprio Noé havia profetizado aqui. Mas como servos do povo de Deus, eles estavam perto da presença do Senhor, ouvindo da lei do Senhor, recebendo a revelação do próprio Deus e o conhecendo. Mas há outros cananeus que também foram convertidos. Pensem, por exemplo, em Raabe, a prostituta de Jericó. Alguém que também não tinha méritos algum para ser salvo, mas que acolheu os espias do povo de Deus em Jericó. E pela misericórdia e graça de Deus, não apenas foi salva, mas ela foi introduzida na própria genealogia de Jesus. Veja depois, Mateus capítulo 1, o nome de Raabe, uma cananita, está lá. Mas continuando, irmãos, nós vemos que, além da maldição que foi trazida sobre Canaã, aqui no verso 25, nós temos uma bênção que é dada aos outros filhos. No verso 26, Noé louva o Senhor e por meio desse louvor ele abençoa a Sem. Ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E ele reafirma a maldição: Canaã lhe seja servo. Noé aqui utiliza o nome pessoal de Deus, Senhor, Yahvé, o Deus da aliança. Sem seria aquele a quem Deus faria uma aliança. A descendência de Sem havia sido escolhida por Deus como a propagadora da semente da mulher. Deus seria o Deus pessoal da descendência de Sem. E por isso, irmãos, a história de Sem está intimamente conectada com a história da própria descendência da mulher. Deus soberanamente escolheu Sem para que por meio dele viesse a semente santa, como ele havia de fazer em muitos outros casos, como entre Isaac e Ismael, no qual ele escolheu Isaac, entre Jacó e Esaú, no qual ele escolheu Jacó, entre José e Judá, no qual ele escolheu Judá, para que por meio dele viesse o descendente da mulher, o Messias prometido. E de fato, por meio da descendência de Sem, nós vamos observar depois no capítulo 12, ele chama Abraão. Abraão, que vivia na região de Ur dos caldeus com outros semitas, mas ele é tirado de lá para que então tome posse da terra de Canaã. E aquela aliança seja então estabelecida para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Mas eu queria enfatizar para os irmãos aqui a bênção do verso 27, uma bênção que nos diz respeito. Ele diz: engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Observem que, a princípio, a bênção de Jafé não corresponde à bênção de Sem, porque lá na bênção de Sem, Deus havia dito que o Senhor seria o seu Deus, Yahvé, um Deus pessoal. Mas no caso do verso 27, ele utiliza um nome genérico, ele fala: olha, Deus vai engrandecer Jafé. E é interessante porque ele faz um jogo de palavras aqui. No hebraico, a palavra Jafé e o verbo engrandecer são parecidos. É como se Noé falasse: olha, que Deus faça com Jafé aquilo para o qual ele foi designado, que ele seja grande. E como é que ele seria grande? Ele habitaria nas tendas de Sem. Ele habitaria nos tabernáculos de Sem. A descendência de Sem, que havia sido abençoada com uma aliança, com um Deus pessoal, abençoaria não apenas a Sem, mas também os descendentes de Jafé, aqueles que haviam se espalhado pelas ilhas daquele período, mas que em um determinado momento se encontrariam com os descendentes de Sem. Encontrariam não apenas os descendentes de Sem, mas o Deus de Sem, e seriam também abençoados. Quando é que isso acontece, irmãos? Quem é que são os descendentes de Jafé? Quando é que nós podemos dizer que essa profecia de Noé se cumpriu, em que os descendentes de Jafé, os gentios, conheceram o Deus de Sem, Yahvé? Quando isso aconteceu? Justamente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um período no qual os descendentes de Jafé
o Império Romano, havia conquistado a Judéia. Havia conquistado todo aquele povo, mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o verdadeiro descendente da mulher, descendente de Sem, no qual todas as promessas de Deus se cumprem, Cristo Jesus. E em poucos anos, com a expansão do Evangelho, todos esses gentios que haviam, em um primeiro momento, conquistado a Judéia com armas, conheceram o Deus de Sem, por meio do descendente da mulher, a Cristo Jesus. E é por isso que hoje nós também conhecemos o Evangelho. Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que éramos gentios, alheios a tudo aquilo que era chamado Deus, nós agora somos alvo da mesma bênção que Sem havia recebido. A bênção de fazermos parte dessa aliança, a aliança da graça com Cristo Jesus. Com a vinda de Cristo, irmãos, aquele evangelho que antes parecia restrito apenas à descendência de Sem, apenas aquela pequena descendência da mulher, agora é estendido. E todos aqueles que faziam parte da descendência da serpente agora são chamados e convidados para fazer parte também da descendência da mulher. É bem verdade que a serpente ainda continua fazendo guerra contra a descendência da mulher, contra aqueles que são a semente da mulher, aqueles que creem em Cristo Jesus. Mas a pregação do Evangelho é o meio que Deus estabelece para tirar as pessoas da semente da serpente e trazê-los para a semente da mulher. Nós temos alguns exemplos. Nós temos aquele etíope do capítulo 8 de Atos. Um etíope que era descendente não só de Jafé, que não era descendente de Jafé, era um descendente de Cã, que também não fazia parte do povo de Deus. Ele foi alvo do Evangelho. Nós temos os sirineus e mesopotâmios de Atos capítulo 2, que também foram alvo do Evangelho. Nós temos Rufo, filho de Simão o sirineu, aquele que havia carregado a cruz de Jesus, que em Romanos 16 é contado entre os cristãos. Tantas pessoas que antes faziam parte da descendência da serpente, mas por causa de Cristo foram abençoados. Essa é a grande história que nós temos, resumida aqui por Noé em 3 pequenas frases, uma maldição e 2 bênçãos. A grande história que se desenvolve desde Gênesis 3, versículo 15, de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. De fato, muitos ainda vivem em servidão e escravidão espiritual, fazendo parte da semente da serpente, alheios àquilo que se chama Deus. Mas Jesus, o descendente de Sem, é aquele que vem cumprir a promessa que foi feita em alguns capítulos depois a Abraão, capítulo 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É Cristo quem permite que aqueles que faziam parte da semente da serpente, como nós, fôssemos então transformados em descendentes da mulher. Mas aqueles que permanecem em idolatria, aqueles que permanecem rejeitando a Cristo Jesus, a eles é reservada a mesma maldição que foi trazida sobre Canaã. Ser servo de servos, continuarem em escravidão espiritual e serem então finalmente destruídos. Por isso, irmãos, em segundo lugar, a família de Noé nos revela um vislumbre do destino do homem. Em primeiro lugar, a família de Noé nos revela o problema do caráter do homem. Um problema que só pode ser resolvido pelo descendente da mulher. Mas em segundo lugar, a família de Noé nos revela um vislumbre do destino do homem. Concluindo, irmãos, nós vimos que o texto fala para nós sobre o que a família de Noé nos revela. O que aquela família pode nos trazer como verdades espirituais para nós? Em primeiro lugar, o texto nos mostrou que, apesar do dilúvio ter acontecido, o problema do pecado continuou. Um problema que nós temos no nosso coração, no mais íntimo do nosso coração, que nos leva a desobedecer ao Senhor, como o próprio Noé fez. Ele abusou de uma bênção do Senhor, fazendo aquilo que era mal, e levou o seu filho a pecar também. Mas nós vemos que, apesar dos pecados do homem, Deus está no controle de toda a história. Deus está cumprindo os seus propósitos redentores ao manter a descendência da mulher, da qual viria Cristo Jesus. E ele revela isso para nós por meio dessas declarações proféticas que Noé trouxe. Em primeiro lugar, um juízo sobre Canaã e a sua descendência e sobre todos aqueles que permanecem longe do Senhor. Mas em segundo lugar, uma bênção para aqueles que fazem parte da aliança, que conhecem a Yahvé, aqueles que habitam nas tendas de Sem, como nós, gentios que não fazemos parte do povo de Deus, mas agora somos chamados a fazer parte. Nós vimos em primeiro lugar que a família de Noé nos ensina o caráter do homem, que é pecador, mas em segundo lugar nos deu um vislumbre do destino do homem, do destino daqueles que se afastam do Senhor, daqueles que perseguem a descendência da mulher, mas em segundo lugar também o destino daqueles que são parte da aliança, que são alcançados por meio de Cristo Jesus. Toda a história é sobre Cristo Jesus. Toda a história é a história do descendente da mulher, que tira as pessoas da descendência da serpente e faz parte, e nos faz fazer parte do seu povo.
Nessa batalha, a igreja, como um instrumento da semente da mulher, como instrumento escolhido pelo próprio Deus, nós batalhamos contra a serpente, que muitas vezes pisa, que morde o calcanhar de Cristo nesse sentido, perseguindo o povo de Deus, mas nós vamos saqueando a semente da serpente e trazendo seus filhos para o seio da igreja, para o seio daquela que muitas vezes parece ser tão perseguida, parece que não vai vencer, mas que Deus declara, terá a vitória final. Até o dia em que todos nós, então, poderemos cantar aquilo que é dito no Apocalipse, podemos bradar, caiu, caiu a grande Babilônia, jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Essa Babilônia que enganou as nações, essa há de cair. Mas todos aqueles que se achegam a Cristo Jesus, esses podem reconhecer que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, de quem é dito que sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que há de colocar debaixo de seus pés todos aqueles que não se submeteram a ele, de forma sincera e voluntária. Até que esse dia chegue, o nosso papel é pregarmos o Evangelho, é anunciarmos o Evangelho desse Cristo Jesus, para que as pessoas então saiam da semente da serpente e venham buscar refúgio no único que pode trazer verdadeira salvação.